A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João Aristide e estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã, trazendo então mais uma pod live. E eu gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like também, um comentário, né? Então, a maioria das pessoas que têm olhado essas pod live, ela não tem se inscrevido. Então, eu peço aos irmãos que venham se inscrever para cooperar então com esse canal, amém? Eu gostaria, então, de deixar dois versículos que encontra aqui em Mateus, capítulo 10, e é o versículo 32 e o 33, que diz a palavra: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Amém? Glórias a Deus. Então, uma alegria, então, receber, então, o presbítero Emerson no canal, amém? Amém. Paz do Senhor a todos que vão nos assistir. É uma honra estar podendo participar desta pod live, uma honra, e estou muito feliz por essa oportunidade, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar podendo transmitir a palavra também por aqui, né? Eu gosto sempre de pregar, assim, a palavra do Senhor. Eu prego também não só na igreja, como também na rua, né? Prego nas esquinas, né, com a minha caixinha de som, e eu amo, né, transmitir a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor, né, porque é através da palavra do Senhor que a gente alcança, né, e ganha as almas. Amém, muito bonito o teu trabalho. Então, qual a igreja mesmo que o irmão, que o presbítero está Eu, con, sendo? tô con, eu congrego na Assembleia de Deus Missionária em Cristo, né, do pastor Fabiano. Atualmente eu estou congregando na 103, né, na congregação a filial do pastor Fabiano aqui na 103. E é uma bênção, né? Nosso pastor Fabiano é uma bênção, um homem de Deus. Sou muito feliz por estar fazendo parte desse corpo, né? É uma honra, né? E tenho aprendido muito com ele, muita coisa com ele. E Deus tem só honrado, né? Nosso ministério aí, juntamente com o pastor Fabiano. E eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. Amém. Pastor Fabiano, um grande homem de Deus. Então, tu saberia dizer o endereço, caso alguém queira procurar aí a igreja do qual tu congrega? Sim, é a Avenida Sertório, 190, número 190, aqui na Padre Reus, na Avenida Sertório, Amém. Gravataí, glória a Deus. Gravataí, 103. Amém. Então, o irmão pode começar, então, orando pelos irmãos? Amém, vamos fazer essa oração. Eu creio que Deus tem algo especial para todos nós nesta noite, através dessa palavra. Eu creio que essa palavra também muitos vão ainda ouvir, vão, vão glorificar o nome do Senhor através dessa pod live nesta noite. E então vamos fazer essa oração, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos nesta noite, na Tua presença, Senhor, e cremos, Pai, que o Senhor vai nos abençoar, cremos, Senhor, que o Senhor vai falar conosco, e através desta palavra, Senhor, a qual o Senhor tem colocado em meu coração, eu creio, Senhor, que o Senhor vai alcançar multidões, Pai. Eu creio, Pai, que pessoas vão ser edificadas através da sua santa palavra, Papai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai, aleluia, tocar em corações nessa noite, Pai, vai encher do Espírito Santo, aonde estiver esta pessoa, Pai, que vai ouvir essa palavra, essa mensagem nesta noite, Pai. Eu creio que o Senhor vai derramar as mais ricas bênçãos nessa noite, na casa desse irmão, na casa dessa irmã que vai assistir, que vai ver essa live nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, para edificar, então, a vida de muitos irmãos e irmãs, o presbítero Emerson pode, então, entrar já com a palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor, a qual Deus colocou no meu coração para esta noite, se encontra no livro de Daniel.
livro de Daniel, capítulo de número 3. É uma palavra muito forte, uma palavra profética, né? Se diz muito nos tempos atuais também, um pouco, que nós estamos vivendo, né? E presenciando nesses últimos tempos. Daniel, capítulo 3, versículo 5. Daniel, capítulo 3, versículo de número 5, a Bíblia vai nos dizer bem assim: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Até aqui. Amém. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, que se você for ler o texto desta mensagem, você vai ver que aqui é o rei Nabucodonosor, ele determina uma ordem na Babilônia. A ordem aqui, se você for ler o texto, você vai entender que a ordem era de adorar aquela estátua de ouro que ele tinha feito da sua imagem. Nos tempos atuais não é diferente. Nos tempos atuais nós vemos aí muitas estátuas sendo levantadas e o povo está se afastando da presença de Deus. O povo não está mais se posicionando na presença de Deus. O povo está deixando ser levado por muitas coisas dos tempos atuais e estão esquecendo de estar na presença do Senhor. Então, nota que sempre quando acontece esses fatos, e a qual a Bíblia nos fala nesta noite, sobre essa estátua que Nabucodonosor tem levantado na Babilônia, e a ordem era que o povo viesse adorar, a ordem era que o povo viesse glorificar, exaltar essa estátua, você nota que o Nabucodonosor, ele estava querendo ser exaltado. E se você entender essa palavra nessa noite, você vai ver que o único que é digno de glória, o único que é digno de louvor, é aquele que está sentado no trono, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está sentado à direita do trono de Deus. Você vai ver que nos tempos atuais nós temos muitas circunstâncias que falta muito posicionamento daqueles que se dizem cristão, daqueles que se dizem crente. Eu falo isso daqui porque você vai ver que muitos já estão se apostatando da fé, como a palavra do Senhor não vai nos falar. Eu quero aproveitar essa oportunidade, está falando um pouco da apostasia, está falando um pouco do posicionamento de todo o crente, de todo o cristão neste momento. Você vai ver que o posicionamento de todos está um pouco recuado. Você vai ver que até mesmo dentro desse contexto, dentro dessa palavra, você vai ver que o povo de Deus ali, ele havia recuado. Aqui nesse contexto, você vai ver que eles foram levados a cativo ao rei Nabucodonosor, a Babilônia. Então, naquele momento, naquele tempo, não tinha muito o que eles fazer. Mas nos tempos atuais, aonde nós estamos vivenciando muitas coisas que a gente vê ao longo da caminhada e notamos que não é para a glória de Deus, não é para glorificar o reino de Deus. Muitos estão se afastando, muitos estão perdendo o posicionamento de profeta, o posicionamento de missionário, o posicionamento de um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador. E você vai notar aqui que dentro do contexto dessa palavra, é exatamente isso que eu quero falar nesta noite. Você vai ver 4 homens, a qual a Bíblia fala Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego. A ordem naquele momento era deles se prostrar na presença do Senhor. A ordem naquele momento era que, quando eles ouvissem todo o toque de
de gaita, de harpa, de todos os instrumentos musicais que eles tinham naquela época, era deles chegar na presença daquela estátua e adorar a estátua do Nabucodonosor. Mas você vai ver que nessa palavra algo nos chama muita atenção, que não é simplesmente um homem que está ordenando aquilo ali, não é simplesmente uma pessoa comum, era o rei Nabucodonosor que estava ordenando, o homem que era o mais poderoso da época, o homem que era o chefe de todo aquele exército, o rei daquele império que ele havia construído, ele está dando uma ordem para aqueles cristãos que estavam ali. E você vai ver que realmente, verdadeiramente crente, só existia aqueles 4. Só que estava na presença da estátua Sedraque, Mesaque e Abednego. Você vai ver que a ordem era de se prostrar. Você vai ver que a ordem era de adorar aquela estátua. Mas você vai perceber que quando um crente, quando alguém que se denomina cristão, se posiciona na presença do Senhor, ele não teme nada. Ele não, ele nega as coisas do mundo, ele nega as coisas que se colocam na sua frente no momento e continua com seu posicionamento firme na presença do Deus vivo. Você vai ver que Sedraque, Mesaque e Abednego, no momento que era para eles se ajoelhar na presença daquela estátua, eles não se ajoelharam, eles não se dobraram. Você vai viver muitos momentos parecidos como esse. Eu quero falar para você que vai ver essa live nesta noite, que vai ver essa live, eu quero dizer para você, independente da circunstância que você passa ou que você vai viver na sua caminhada como cristão, não se dobre perante esse tipo de circunstância que eles estão vivendo. Não se dobre a qualquer coisa que você estiver passando, algumas circunstâncias que você vai viver. Não se dobre perante ao inimigo, porque se você é o verdadeiro cristão, se você é o verdadeiro crente, você vai ver que Deus, ele é contigo. Você vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai entender que Deus, ele não vai te deixar passar por essa provação sem mostrar que ele está contigo. Entenda nessa noite que eles passaram por um momento muito difícil. Um momento que eles estavam na presença do rei terreno, mas só que eles não estavam afastados do rei celestial. Você pode estar na presença de quem for na terra, mas se você está firmado no teu posicionamento, o rei celestial que está no céu, ele está contigo. Ele não vai te abandonar no momento difícil. Ele vai estar contigo, conduzindo a tua caminhada, e com a mão poderosa, no momento certo, ele vai te livrar de todo o mal e de todo o laço do inimigo. Perceba aqui que eles estavam na presença do rei e eles não se curvaram, não se dobraram. A palavra aqui em Daniel vai dizer, irmão João, que eles não se curvaram na presença do rei. E o rei ordenou aos soldados, ele ordenou aos homens que pegassem esses homens, e preste muita atenção nessa palavra que eu vou falar, versículo de número 20, ele dá ordem aos homens mais fortes naquele momento, os soldados mais fortes. Só que entenda uma coisa dentro dessa palavra, que não interessa o quão forte é o teu inimigo, não interessa o quão grande é teu inimigo, maior é aquele que está te protegendo, maior é aquele que está contigo. Não me interessa a circunstância que você vai passar, o momento que você vai passar, a provação que você vai passar. O importante é você estar posicionado na presença de Deus. Não interessa se você está na presença do rei terreno. O importante é você estar na presença do rei celestial. O que está acontecendo nos nossos tempos não é diferente. Muitos estão
abandonando o posicionamento e estão caindo nas ciladas do inimigo. Porque perceba aqui que o rei, propriamente aqui no contexto, ele se demonstra como inimigo de Cedraque, Mesaque e Abednego quando eles não quiseram se posicionar, quando eles não quiseram se dobrar na presença daquela estátua. Então eles se tornam um inimigo do rei Nabucodonosor. Porque a ordem era de se dobrar, a ordem era de se prostrar e adorar aquela estátua. Mas esses homens não se dobraram. Isso que me chama a atenção e é muito lindo dentro do contexto dessa palavra. É muito lindo, porque tem certas situações, tem certas provações que o cristão vai passar e precisa entender qual é o propósito que Deus tem para as suas vidas, para as nossas vidas, e qual é o chamado. Porque se você tem um propósito na sua vida de Deus, você não vai largar a sua cruz, você não vai se posicionar você não vai se dobrar a qualquer enfermidade, você não vai se dobrar em qualquer opressão do inimigo contra a sua vida. Você não vai se dobrar. Mas a palavra nesta noite é: se posiciona, se permaneça firme na presença do Senhor. Porque ali em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai dizer bem assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero perguntar para você que vai ver essa live nessa noite: você tem resistido ao diabo nos tempos atuais? Você tem resistido às coisas carnais? Você tem resistido a toda a bandeja que o inimigo tem colocado na sua frente? Você tem resistido às coisas que o mundo está colocando na sua frente para que você venha se curvar diante delas? Porque eu vejo dentro da palavra do Senhor nesta noite, que é a palavra do Senhor que está falando, que esses 3 crentes permaneceram firmes na presença de Deus e não se curvaram perante aquela estátua. Porque todo o servo de Deus que se diz servo, todo o homem que se diz crente, precisa ter um posicionamento e uma convicção e um propósito na sua vida e entender quem é que está com a mão sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você entende quem está com a mão sobre a sua vida, você vai entender que pode vir a tempestade, você vai entender que pode vir as circunstâncias ruins, você vai entender que pode vir os momentos ruins, mas Deus, ele está com a mão te guardando e te protegendo e te livrando do mal e te protegendo de todo o laço do inimigo. O interessante aqui que na atualidade nós vemos pouco posicionamento e nós vemos muita apostasia. Nós vemos muitos que se apostataram da fé, que abandonaram a fé, que já não querem mais viver o evangelho, que já não querem mais seguir o caminho da salvação. Porque se eu prego a palavra de Deus nessa noite, o único sentido é para a salvação daquele que ouve, daquele que crê. E eu não me envergonho, assim como Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é a salvação daquele que crê. Amém? A palavra do Senhor aqui, ela vai nos falar, então, queridos, que estes homens, mesmo o rei ordenando aqueles homens, os homens mais fortes, para prender eles e lançar na fornalha, eles não se prostraram diante daquela estátua. Eles não se prostraram, eles permaneceram firmes, porque eles sabiam quem era que estava com eles. O importante das nossas vidas é você saber que Deus está contigo e que você pode passar qualquer situação. Deus, ele não vai te abandonar. Você pode até ser colocado na fornalha, mas dentro da fornalha, Deus vai te livrar.
Deus vai te proteger. É isso que aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abednego. Esta palavra, ela nos ensina. Esta palavra, ela também trata. Esta palavra também produz a experiência. Porque quando você lê esse texto, você vai ver que ela nos traz um ensinamento, não só para que eu venha pregar para você, para que eu venha transmitir essa palavra nessa noite, mas para mim próprio. Primeiro, a palavra vai dizer assim, ó, que ela é uma espada de dois gumes. Tanto ela corta ali, como ela corta aqui também. Primeiramente, essa palavra, ela me ensinou. Primeiramente, antes de eu estar aqui, nesta noite, através dessa live, primeiramente, esta palavra, ela vem me ensinar. E ela não só ensinou, como ela vem tratar também aquilo que precisava ser tratado. Então, eu quero dizer para você que está assistindo essa live, que essa palavra venha te ensinar nesta noite. Que essa palavra também venha produzir a experiência que você precisa. Porque a partir do momento que a palavra é transmitida, você já está aprendendo. A partir do momento que você está vivendo algo em sua vida, eu não sei o que você está vivendo no momento, mas eu sei que lá em cima tem um Deus que sabe de todas as coisas. E talvez você esteja vivendo um momento complicado na sua vida, um momento crítico na sua vida, mas eu quero dizer para você através dessa live, não esquece de que há um Deus no céu. Não esquece que há um Deus tremendo e poderoso. Que se você não se prostrar para as coisas que o mundo te oferece, pode ter certeza que esse Deus que eu estou falando nessa noite vai colocar a mão poderosa sobre a tua casa, sobre a tua vida, e vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua família, e toda a tua casa vai prosperar. Porque se você não se dobrar para as coisas que o mundo te oferece, você vai estar agradando a esse Deus que eu estou falando nessa noite. E a partir do momento que você agradar a Deus, Deus ele levanta lá do trono, e lá de cima ele olha para baixo e diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, assim como ele fez com Jesus Cristo, que ele veio na terra para cumprir a palavra do Senhor. E se você ouve a palavra e aprende com ela, aí que está o crescimento. Porque eu vim falando aqui no momento, nessa live, que ela ensina, que ela trata e ela produz experiência. Depois que você passar por essas fases, aí vem o crescimento. Eu estou pregando a palavra. Eu estou semeando a palavra. Eu creio que através dessa live também, essa palavra Deus ele vai tratar de regar. Mas a palavra ela vai dizer nesta noite que quem dá o crescimento é Deus. Uns plantam, outros regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu creio que Deus ele vai fazer algo extraordinário na sua vida quando você não se dobrar perante as coisas que o inimigo coloca na tua presença, na sua vida e na sua casa. O importante aqui é que esses homens, eles não se defenderam do que estava acontecendo. O importante aqui é eu dizer nessa noite que eles não lutaram contra aquilo que o rei estava colocando para eles naquele momento. Eles não levantaram uma mão sequer. A Bíblia vai dizer que, pelo contrário, eles foram amarrados. A Bíblia vai dizer que nas suas mãos tinha ataduras. Só que quando eles entraram no fogo, aquelas ataduras foram queimadas. Entenda nessa noite que Deus ele quer queimar todo o laço do inimigo na tua vida. Entenda nesta noite que Deus ele vai desfazer todo o laço ao contrário sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não precisa você levantar a tua mão. O inimigo ele pode ser maior, o problema pode ser maior, mas não esqueça que você tem um Deus tremendo, um Deus poderoso,
que está falando através dessa palavra nessa noite. O inimigo pode até tentar te amarrar, o homem pode até tentar te prender, o homem pode até te lançar contra o fogo, mas entenda nessa noite essa palavra. Todo laço que o inimigo preparou contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida vai ser desfeito, sabe por quê? O fogo do Deus poderoso vai queimar esse laço e vai tratar de libertar a sua vida. Amém? A Bíblia vai dizer que quando eles entraram naquela fornalha, o laço foi desfeito. E não só isso, o laço foi desfeito quando o rei olhou para dentro da fornalha, havia um quarto homem. E quando ele olhou, quando ele perguntou quem era aquele quarto homem, ninguém sabia dizer. Ninguém sabia responder. Aí que surge a pergunta: pode o homem te colocar na fornalha, pode o homem prender a sua vida, mas Deus, ele não vai te abandonar. Deus, ele vai estar contigo no momento que você precisar. Sabe que Deus vai fazer contra o inimigo da sua vida? Deus, ele quer fazer você nesta noite enxergar que você não está sozinho. Deus quer fazer você essa noite ver que você, independente da circunstância que você está enfrentando, você não está sozinho. Porque aqui dentro do contexto dessa palavra, estes homens nos dão um ensinamento maravilhoso de que quando você se posiciona na presença de Deus, você nunca, jamais Deus vai te deixar sozinho. Eu quero também trazer um exemplo extraordinário da mensagem do Senhor Jesus, que vai falar que o Senhor estava caminhando com seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele avistou um homem cego. Interessante que ele estava com os discípulos naquele momento, quando ele avista aquele homem cego. Interessante que a palavra diz que aquele homem cego era um homem cego por nascença. Aí os discípulos chegaram na presença de Jesus e perguntaram, mestre, quem pecou para que ele nascesse dessa forma? E o mestre respondeu, nem ele pecou, nem a sua mãe, nem seu pai, para que ele nascesse dessa forma. Porque naquele tempo era o costume dos judeus achar que se o filho nascesse com uma enfermidade, ou se a filha nascesse com uma enfermidade, era uma maldição hereditária. Mas nessa noite eu vim através dessa live para dizer que se você tem Jesus na sua vida, você não precisa se preocupar com maldição. Você não precisa se preocupar com o laço do inimigo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está vendo o teu problema. Jesus está vendo toda a dificuldade da sua vida. Porque se a Bíblia está dizendo que quando Jesus chegou e viu aquele cego com aquela enfermidade, ela está frisando nessa noite que Jesus, ele viu, ele está vendo. Ou seja, a partir do momento que Jesus observou aquele cego, a Bíblia está dizendo nessa noite que o problema Jesus já tinha solucionado. Jesus já tinha visto o problema. Então, eu quero dizer para você, através dessa live, o problema da sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Não interessa qual é a circunstância que você está vivendo, o tamanho do problema, o tamanho do gigante. Entenda nessa noite que Jesus, quando ele passa, ele não deixa de perceber o que falta para as nossas vidas. É isso que essa palavra está dizendo. Ele viu o cego, ele entendeu qual era o problema, ele entendeu a situação. É assim que Jesus está nos vendo nessa noite. Ele está vendo o teu problema, ele está vendo a tua vida, ele está vendo a tua luta, e esse problema que você tem, ele não vai deixar passar batido, sabe por quê? Porque quando ele chega na presença do cego, a Bíblia vai dizer que ele, com a sua saliva, ele
faz um lodo e o barro e mistura, ele faz o lodo e passa em seus olhos e dá uma ordem para aquele cego. Vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. A Bíblia diz que aquele cego, por nascença, foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos e voltou enxergando. Sabe o que fez a diferença na vida deste cego? Foi o posicionamento. Perceba que quando ele manda o cego, nascido cego por nascença, lavar os seus olhos no tanque de Siloé, para o cego receber o milagre, ele teve que obedecer a palavra do Senhor. Se ele não se posicionasse diante da palavra do Senhor, ele não ia receber o milagre dele. O Senhor ele está falando através dessa palavra é que ele quer um nosso posicionamento. Perceba que o cego ele foi até o tanque de Siloé quando o Senhor falou para ele a palavra. Vai até o tanque de Siloé. Interessante que o Senhor ele disse para ele ir até o tanque de Siloé. Ele não disse para ele ir no tanque de Betesda. Ele não disse para esse homem ir no Rio Jordão. Ele deu um caminho para este homem. Vai no tanque de Siloé. Eu só não entendo porque muitos estão pegando outros caminhos. Eu só não entendo porque quando Deus ele fala a palavra, este homem ele obedece, este homem ele recebe a palavra do Senhor e ele não muda o seu caminho. Ele não muda o foco. Ele não muda o objetivo. Ele vai até o tanque como o Senhor ordenou. Ele fez, lavando seus olhos e voltando a enxergar. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, que ainda há tempo de enxergar. Ainda há tempo de abrir os seus olhos. Ainda há tempo de você enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Basta tomar um posicionamento na presença do Senhor. Basta fazer como Cedraque, Mesaque e Abednego fizeram. Não se dobraram para aquilo que o rei terreno queria ordenar naquele momento. O que nós temos que fazer é não se dobrar para as coisas terrenas, mas se dobrar para as coisas do céu. Mas se dobrar para este Deus que quer ter uma intimidade contigo. Perceba que eu estava falando do cego por nascença. Esse cego por nascença, ele obedeceu a palavra de Deus. Interessante é você obedecer a palavra. Pode estar difícil a circunstância, a luta estar difícil, mas não deixa de obedecer a palavra do Senhor. Não deixa de permanecer no propósito e no direcionamento do Senhor. Porque você vai entender que esse cego não saiu da direção que Deus deu para ele. Ele continuou na direção que Deus deu para ele. E quando a gente permanece na direção, e quando a gente permanece na posição, nós recebemos o milagre. Nós recebemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Você recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus ele está observando. E talvez você esteja passando por uma prova, por uma luta, e não sabe o porquê que isso nunca termina, porquê que isso nunca tem fim. Mas nessa noite eu vim dizer para você, através dessa live, permanece na posição, permanece na obediência, permanece na palavra do Senhor, porque o teu milagre está chegando. O teu milagre está chegando. E eu creio que nesta noite o Senhor ele tem milagre e tem vitória para a sua vida. Porque independente de toda a luta, de toda a prova e de toda a situação, assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, o Senhor ele não vai te abandonar. O gigante pode ser grande, mas não esquece que você tem um Deus que ele é maior que o teu problema. Ele é maior
todas as circunstâncias que você está vivendo. E ele é maior que esse gigante. Pode ter certeza que o Deus poderoso que nós servimos vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa e vai abençoar o seu ministério. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que palavra maravilhosa. Acredito que essa palavra falou com muitas pessoas, né? Amém. Amém. É uma honra, né, poder estar participando da live juntamente com o Senhor. Eu sempre, quando ia lá na congregação com o pastor Fabiano, né, eu tive o prazer de conhecer lá o Senhor, né? Amém. E é uma honra sempre estar podendo servir a Deus, né, através desta live, estar participando. É a primeira pod live que eu participo, né? E Amém. por isso que eu me alegro, porque quando a gente permanece sempre na posição e permanece firme no propósito de Deus, Deus ele sempre tem coisas novas para as nossas vidas. E Verdade. é isso que essa palavra vem nos ensinar nessa noite. Que Deus ele tem muito mais para te dar, mas só que ele quer ver as suas atitudes, ele quer ver como que você se defende, como que você prossegue o seu caminho. Então, que essa palavra venha nos ensinar, que essa palavra venha tratar aquilo que precisa ser tratado também em nossas vidas. E era isso, né, pastor? Amém. Glórias a Deus. Quer fazer uma oração, então, para nós, né, concluir essa palavra? Amém, amém. Vamos Amém. orar então. Papai do céu, poderoso, que o Senhor venha, Senhor, com a sua mão poderosa, assim como o Senhor fez na vida de Cedraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o nosso chamado, o nosso ministério, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, tocar os corações que vão ver essa live, que vão ouvir através dessa live, Pai, nessa noite. Eu peço em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha abençoar, independentemente do problema, da circunstância que essa pessoa, que esse irmão, Senhor, que vai assistir essa live esteja passando, Pai. Eu acredito, Pai, tenho convicção da palavra que foi ministrada nessa noite, Pai, que o Senhor está pedindo um posicionamento, que o Senhor está pedindo, Senhor, aleluias, um posicionamento para que nós possamos se manter firme na sua caminhada, nessa trajetória. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor vai estender a sua mão poderosa e lá do trono o Senhor vai derramar as ricas bênçãos sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, eu agradeço pela tua participação, que Deus venha te abençoar, venha abençoar também as pessoas que ficaram até o final desse vídeo. Amém. 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 Obrigado pela oportunidade. Então, Deus te abençoe e um grande abraço.